Fala, meus queridos, como estão vocês? Eu espero que bem. Galera, vamos falar do debate presidencial que teve ontem no SBT. É claro! Fica até o final desse vídeo que eu vou provar como jornalistas brasileiros são totalmente parciais. Então, bora pro vídeo. Uhul! Gente, vamos começar com uma pergunta para Ciro. Quem perguntou foi o padre. Ele, pra variar, né? Agora ele é o Cirão Paz e Amor. Pra variar, ele colocou números e mais números, porcentagem, não sei o que, e fugiu pela tangente, né? Fugiu de fininho e não nos respondeu a pergunta sobre aborto. Mas é isso, né? O que é o político brasileiro? Candidato Ciro Gomes, todos os candidatos aqui vão à igreja no período eleitoral. Curiosamente, só os vemos nos templos e igreja nesses períodos. Como um cristão que o senhor é contra o aborto? Caso a resposta seja positiva, aceitaria assinar ainda hoje um pacto pela vida, se comprometendo a proteger as vidas dos bebês nos ventres de suas mães? O convite para assinar também está aberto a todos os candidatos aqui presentes. Por favor, a resposta. Reverendo, eu, de fato, estou muito preocupado com a sorte do povo brasileiro. Deixa eu lhe dar aqui cá alguns números, o senhor é recente na atividade política e é bem-vindo, mas no Brasil, nesse momento, entre desemprego aberto, desalento, que é o que desistiram de emprego, ou vivendo de bico na mais selvagem informalidade, nós temos 2/3 do povo brasileiro. E eu estou muito concentrado produzindo soluções para isso. Um programa de renda mínima de cidadania que espanque a fome que está no lar de 125 milhões de pessoas que hoje não fazem as 3 refeições. Resolver o problema do endividamento explosivo das famílias, que estão hoje à conta de 66 milhões e 600 mil pessoas. Estabelecer uma lei anti-ganância que vede a superação de 200%, de 100% de juros no crédito de curto prazo. E fazer uma revolução pedagógica na educação. O senhor deve estar pensando, está escapando da questão? Não, não estou. Quero só lhe advertir, com muita humildade e cuidado, é de que o nosso poder como presidente para este assunto é nenhum. Nenhum mesmo. O Congresso Nacional Brasileiro também ele próprio tem evitado. Por quê? Porque é um assunto que envolve aspectos de saúde pública, envolve aspectos morais muito graves, aspectos religiosos, e nós cristãos temos absoluta aversão a qualquer tipo de morte, portanto, o aborto para nós é uma tragédia. A questão não é essa, a questão é qual é o papel do Estado no enfrentamento dessa tormentosa questão. E eu confesso que, para mim, a legislação como está é o alcance possível que nós, na sociedade brasileira tão dividida, alcançamos. A réplica, por favor. Povo brasileiro, nós todos sabemos que o assassinato, o aborto é um assassinato e o senhor sabe disso. Então, nós temos que ter um posicionamento firme, defender a vida, porque se nós não defendermos a vida, tudo que o senhor está dizendo aí, vai fazer educação, vai fazer isso, fazer aquilo, o senhor vai fazer para quem, se não existir o ser humano? É preciso o ser humano existir primeiro, para que o senhor, eu ou qualquer um que esteja aqui pleiteando a presidência da República, faça alguma coisa. Então, se você elimina o ser humano já no ventre materno, se você faz esse ato diabólico, você também não vai poder, como Estado, servir a ninguém. Não existirá pessoas, foram assassinadas. E Ciro Gomes também, ele não curtiu muito a pergunta da jornalista Tatiane Fará. Só que assim, gente, ele não curtiu a pergunta. Os jornalistas têm umas perguntas idiotas também, né? Enfim, só que ele respondeu, falou pra ela que não curtiu. Só que vejam no final do vídeo que Bolsonaro também receberá uma pergunta e responderá mais ou menos no mesmo nível, só que a diferença da imprensa caindo em cima deles, né, em cima dele, do Bolsonaro, é muita. Pro Ciro, ele não gostou da pergunta da jornalista, normal, ele tem direito. O Bolsonaro, ele é agressor, homofóbico, fascista e tudo mais. Veja uma pergunta aí. Boa noite. A minha pergunta é para o candidato Ciro Gomes, com comentário da candidata Simone Tebet. Pois não. Candidato, o senhor tem subido de tom nas críticas que tem feito ao ex-presidente Lula. Uma parte de seus eleitores, no entanto, já declarou voto útil no petista.
para onde vai o PDT no segundo turno, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro? E, se o PDT aderir ao PT, o senhor vai deixar a legenda? Olha, uma das coisas graves que o lulopetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que nós estamos num debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, sou agora convidado a refletir sobre o movimento que, teoricamente, eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção. Isso, no mínimo, é uma falta de respeito ao eleitor, a você, meu irmão, que está vendo o que está acontecendo. Então, o Lula produziu uma onda de propaganda que é o seguinte: todo mundo que não for Lula é fascista. E ele tem a oportunidade de caracterizar de fascista o Bolsonaro. E, ao invés de vir aqui, foge, desrespeitando você, desrespeitando a todos nós, porque ou já ganhou ou não tem como explicar. A minha candidatura, ela se deve, não é porque é fácil, não é simples. Eu sei que eu nunca fui o favorito. Eu, em 2018, estava dizendo ao povo brasileiro, pedindo a Deus, como faço hoje, que ilumine a minha palavra: olha, a solução para a corrupção generalizada do PT no governo e para a mais grave crise econômica da nossa história, que foi produzida pelo Lula e pelo PT, não é votar por negação no Bolsonaro. O Bolsonaro não tem experiência, não tem vivência e está sendo empacotado como um moralizador que nunca foi. Estou aqui dizendo ao lado dele, não quero fazer disso ofensa pessoal. Porém, o que está acontecendo no Brasil hoje? O Bolsonaro repete a mesma prática. Valdemar Costa Neto, o Lula deu o DENIT para roubar, foi preso e condenado no Mensalão. Agora o Bolsonaro é filiado ao DENIT. Eu estou pedindo a você, me dê uma oportunidade de mudar isso. O Brasil não aguenta mais isso. Esta Simone Tablet, onde a única coisa que presta nela é o nome, não representa ninguém, não representa as mulheres, não me representa, Deus que me livre, que só fala asneira, gente. Jet ski, moto, o que tem a ver? Não da boca para fora, eu defendo de fato. A senhora não defendeu duas médicas que foram na CPI da Covid, foram maltratadas, pisoteadas pelos seus colegas, e a senhora não fez nada. Eu recebi violência política de seus ministros e não vi o senhor em nenhum momento fazer uma defesa das senadoras que foram agredidas na CPI. Mas você é um péssimo exemplo, porque, além de tudo, mente em cadeia nacional. Vamos aos fatos. Você não trabalha, anda de jet ski e moto e não conhece a realidade do Brasil. Por isso é que disse que o Brasil não tem fome. Ora... Com certeza, a cria de Lulita apoiará ele no final. No segundo turno. Presta atenção. Ouça o que eu estou te dizendo. Senadora, a senhora derrubou o veto do dito orçamento secreto. Esse orçamento é totalmente administrado pelo relator. Ora do Senado, ora da Câmara. Eu não tenho a relação dos parlamentares que usam desse recurso. O ano passado a senhora usou desse recurso. A sua atual vice, no corrente ano, usou também desse recurso. Não repita a questão de creche, etc, etc. O orçamento, repito, não é eu não faço, não é um decreto. O orçamento é uma lei. E para ser lei, passa pelo parlamento. A senhora, repito, só tem uma chance enorme, maravilhosa de, agora, né, como parlamentar, pegar dinheiro desse, o dito orçamento secreto, e mandar para essas áreas carentes. E essa cosplay de Joyce Hasselmann. É claro que ela não estaria do lado dele agora. Ela vai estar do lado de quem dá um carguinho para ela para as eleições. Não é o caso de Bolsonaro. Então ela está toda... Por causa disso, sem carguinho, sem amizade. É isso. Primeiro que quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro: não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. Essa duplinha vermelha, né? Tá vermelha, tá pintada de vermelho a duplinha aí, a dupla sertaneja. Soraya e Simone. Que Simone, a única coisa que presta é o nome. Mas é uma vergonha para as mulheres na política. Não me representa. Quem vetou o aumento da merenda escolar e gastou milhares e milhares de reais com leite condensado, quem cortou o orçamento da farmácia popular, mas manteve Viagra, quem foi que atrasou as vacinas para o povo brasileiro, mas não atrasou na prótese peniana para os seus amigos...
Foi o atual governo. E eu estaria ao lado dele, eu não estaria aqui neste lugar se ele tivesse sido honesto, se ele não tivesse mentido para todos nós brasileiros. Eu estaria sim ao lado dele. E simplesmente o que foi feito é que estragaram até mesmo a reputação de uma direita brasileira que estava nascendo. Agora não sim. Galera, o padre já chegou na voadora nessa resposta. Gostei. Tome. A senhora está afirmando que o Roberto Jefferson foi enquadrado na lei da ficha limpa e que isso o impede. Essa lei deveria valer para todos os candidatos, então? Por que o candidato, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está como candidato a presidente da República? A lei só vale para um e outros não? Ele deveria também estar sendo impedido de ser candidato a presidente da República. Então, nós precisamos parar de demagogia, de falácias, nós precisamos parar de mentira, são muitas fake news que são inventadas aqui. Nós precisamos falar a verdade. O povo, você, cidadão de casa, precisa ouvir da boca do candidato verdades e não mentirmos. Todos esses candidatos aqui, todos os candidatos aqui atacando um só, o presidente da República. Eu estou só observando a fala de cada um. 5 contra 1, mas agora são 5 contra 2, porque nós somos candidatos de direita. O PTB é o único partido cristão e conservador de direita do Brasil. Infelizmente. Candidato Bolsonaro, o Brasil está cansado de ver escândalos de corrupção drenando o dinheiro do povo brasileiro. E o campeão de escândalo de corrupção, como nós sabemos muito bem, é o presidente Lula. Os maiores escândalos de corrupção do mundo. Aliás, todo o abecedário tem nome. Mensalão, Petrolão, pode escolher a letra, tem um escândalo de corrupção do Lula. Eu queria saber o que o senhor fez no seu governo para combater a corrupção e o que fará para tirar a corrupção das manchetes do jornal. Ué, cadê a corrupção nas manchetes? Não achei, não. Nós tiramos, ô Dávila, a corrupção das manchetes. 3 anos e 8 meses, você não vê escândalo de corrupção no meu governo. Quando acusam, tipo uma CPI da Fajuta aí, do Senado, falam suposições. Tentaram pegar uma propina na vacina tal. Nada foi pago, nada foi comprado dessas empresas. Então, nós demos o exemplo. Como, Dávila? Escolhendo pessoas corretas para estar à frente dos ministérios. Nós não aceitamos as indicações político-partidárias para ministérios, para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e para as estatais. Olhe, por exemplo, a Itaipu Binacional, como ela faz obra, como a segunda ponte com o Paraguai já concluída, a terceira começando lá em Porto Murtinho, a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Nós não temos corrupção. Olha os assaltos, Dávila, que haviam nos fundos de pensão das estatais. Eu estou aqui com um contra-cheque de um carteiro. Ele desconta R$510 por mês e vai descontar até 2030 para cobrir roubalheira do fundo de pensão dos Correios, que é o Postales. É a corrupção com carnê. Nós, ao colocarmos pessoas adequadas e certas, com responsabilidade e honestidade, combatemos a corrupção. Somos orgulho e me orgulho muito de ser presidente da República, onde não tem qualquer escândalo de corrupção. Esta fulana é um meme pronto. Não preciso dizer nada. Não dá para levar esse ser a sério, gente. Primeiramente, as 2 senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é verdade. Por favor, o direito de resposta foi concedido. Eu peço que os senhores respeitem. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro. Nós apenas executamos. Eu não posso indicar tantos milhões para fazer tal obra em tal local. Quem indica são deputados e senadores. Resposta, mediador. Vamos lá. Sobre deputada senadora Soraya. A senhora não me elegeu, não. Todo o seu material de campanha, quer seja santinhos e vídeos, está escrito lá, a candidata do Bolsonaro. A senhora foi uma estelionatária por ocasião das eleições. Eu tô galera, além de ter banheiro nas escolas, todo aluno vai receber R$5.000 só para poder colocar os pés na escola. Mas que beleza!
Até Lula Arap vai querer voltar a estudar depois dessa. Nascimento, eu quero perguntar para a candidata Simone Tebet com o comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidato, eu queria que a senhora falasse para mim sobre educação. O que a senhora mudaria na educação em relação ao governo atual e também que a senhora comentasse um tema específico. Inúmeras pesquisas mostram o benefício da educação em tempo integral para as crianças. Alguns estados e municípios já conseguiram avançar, outros não podem nem sonhar porque não tem dinheiro. A senhora acha que o governo federal deveria usar do seu recurso, da sua verba, para impulsionar a educação em tempo integral, de preferência para todas as crianças brasileiras? Eu agradeço a sua pergunta, porque eu sou professora e eu fiz um juramento como professora e como mãe de duas Marias, que eu não vou sossegar enquanto a escola do filho do pobre não tiver a mesma qualidade da escola do ensino do rico. Para isso, o governo federal tem que ser parceiro do município. Eu fui prefeita e sei da importância para zerar a fila de creches, para que as crianças comecem a estudar na hora certa e as mães possam trabalhar. E lá, no ensino médio, que é o grande problema que nós temos dos jovens que nem estudam e nem trabalham, nós temos escola em período integral, tirar do papel a nova reforma do ensino médio que foi aprovado. Com conectividade, nós vamos pagar para essas escolas darem escola em período integral de qualidade para o nosso jovem técnico. E esse jovem que não quer, porque não tem nada de atrativo nessa escola, vai ser premiado, sim. Nós vamos pagar e já fizemos a conta. Mais ou menos 1,5 milhão de jovens que se formam no ensino médio a R$5 mil. Aham, sei. É algo em torno de 7 bilhões. Isso não é nada, é uma gota no oceano dentro do tamanho do orçamento brasileiro. Nós vamos pagar R$5 mil para os jovens do ensino médio se formar. Sabe para quê? Porque esse ensino médio é técnico. Ele vai ter duas opções. Ou ele vai para o curso profissionalizante de 1 ano e meio e entra no mercado de trabalho, ou ele já começa a trabalhar e vai para o banco de uma universidade. Mas ele, no futuro próximo, daqui 5, 6 anos, ele não vai passar pela humilhação que seus pais passam de não ter um emprego. Comentário do candidato Bolsonaro. Aqui se promete tudo. Parece até que estamos à véspera do Natal. Nós demos o maior reajuste da história do Brasil para os professores do ensino básico. 33%. Nós atendemos realmente os professores do Brasil. São milhões de professores atendidos pelo nosso governo. Dizer também que nós estamos levando a internet para todas as escolas do Brasil. Nós, agora, com o 5G, estamos revolucionando também o ensino do Brasil. E hoje, o meu governo já alfabetiza uma criança em apenas 6 meses, quando, pouco tempo atrás, se levava 3 anos para alfabetizar uma criança. O governo está fazendo seu papel e reconhece o trabalho do professor e também o mérito dos alunos. Réplica. Veja uma resposta de Bolsonaro. Lembra, no começo do vídeo, que eu falei da resposta do Ciro com a jornalista? Tem alguma coisa agressiva? Qual a diferença? Ele simplesmente também não gostou da pergunta. Que, aliás, os jornalistas hoje em dia, tá muito ruim pra pergunta, hein? Bora voltar para a sala de aula? Clarissa, para quem vai a sua pergunta e quem deverá comentá-la? Minha pergunta vai para o presidente Jair Bolsonaro com um comentário de Ciro Gomes. Presidente, a gente já assistiu aqui, desde o começo da campanha, vários casos graves de violência política. Um bolsonarista assassinou um petista durante uma festa de aniversário, um outro apoiador do senhor matou um também petista com golpes de faca e machado. E na sexta-feira agora, uma jovem tomou uma paulada na cabeça depois de discutir com um bolsonarista sobre a eleição. O senhor chegou a dizer lá atrás que é preciso fuzilar a petralhada. Eu gostaria de saber se o senhor se arrepende dessa declaração, presidente. Primeiro, eu quero dizer que eu sou palmeirense e eu peço à torcida do Palmeiras, não briguem, caso contrário, eu vou ser responsabilizado. Faltou a ilustre jornalista falar de um caso agora, de um petista que tinha, inclusive, uma tatuagem do Lula no ombro, onde ele matou a esposa e um filho de 2 anos. Querer me responsabilizar por essas ações não tem cabimento. Eu diminuí em mais de 40% as mortes violentas no nosso Brasil, com as políticas mais variadas possíveis, entre elas a do armamento. Esse episódio lamentável de Foz do Iguaçu, como tantos outros, eu recebi o irmão da vítima, que disse para todos que votavam em mim. Eu recebi com toda a cordialidade, liguei para os seus familiares naquele momento, fiz uma live de quase 1 hora.
uma esposa dele fez uma oração também de mais de 30 minutos, pregando a paz. E eu ali, comovido, sentido com esse problema. Agora, prezada jornalista, por favor, se alguém briga na rua, vai que ele seja favorável a mim, querer imputar a mim essa responsabilidade, foge de um jornalismo minimamente sério. Nós queremos a paz, queremos a tranquilidade, queremos o futuro do nosso Brasil. Defendemos as mulheres de fato e não da boca para fora. Lamentável, com todo respeito, o seu posicionamento. O comentário. Então, galera, Lula Arápio não foi, mas deixou seus representantes para poder representá-lo nesse debate. Esses jornalistas estão cumprindo com excelência o papel de representante da esquerda, sem a menor vergonha. Brasil. Robson Bonin, vou perguntar para você a respeito do desempenho de cada um dos candidatos, mas antes eu não poderia deixar de registrar este lamentável acontecimento em relação à pergunta de nossa colega Clarice Oliveira, que dirigiu uma pergunta jornalística, absolutamente uma pergunta normal para o candidato e atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e mais uma vez o que nós assistimos foi um ataque a uma jornalista mulher. Isso, o presidente Jair Bolsonaro tem por hábito mesmo atacar as mulheres e, mais uma vez, ele escolhe atacar o mensageiro a responder pelos atos dele, pelas próprias palavras que ele produziu, porque a pergunta da Clarice foi legítima. O ato, aquela fala dele, a declaração dele lá atrás, vamos fuzilar a petralhada, aquilo soa na cabeça dos apoiadores do presidente que não têm o devido preparo como uma convocação para atos de violência e intolerância durante o período eleitoral. A pergunta dela foi essa, ele poderia se concentrar em responder essa questão, fazer ali uma análise da conduta dele, mas não, ele preferiu atacar mais uma vez o mensageiro como ele fez no primeiro debate com outra jornalista, Vera Magalhães. Violência essa que a gente já tem visto, né, inclusive acontecer aí no Brasil inteiro, né, tivemos aquele lamentável episódio da morte de um apoiador do ex-presidente Lula em Foz do Iguaçu, tivemos também no Mato Grosso um outro apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva, uma desavença ali que acabou tomando uma facada, né? Ou seja, a gente tem visto esta violência que muitas vezes é tolerada pelos grupos bolsonaristas a chegarem às vezes de fato. A polarização política e a violência alimentam as duas candidaturas. Então, lamentavelmente, é isso que a gente tem que sustentar uma semana da eleição, né? É realmente muito lamentável. Eu estou abrindo espaço. Por que a resposta do Bolsonaro foi agressiva e a do Ciro não? E por que falou tanto das brigas e dos crimes do bolsonarista lá, do cara que votava no Bolsonaro, e não falou do militante que tem uma tatuagem do Lula no braço, que acabou com a vida da esposa e do filho? Por que será, hein? É isso, na verdade não só o Ciro, tem alguns candidatos que eles se perdem no tom professoral, é a palestrinha, né? A pergunta é sobre fome, o ex-presidente Lula é reconhecido pela habilidade que ele tem de se comunicar com as massas, porque ele chega e fala o que é do dia a dia. O que toca o coração do eleitor. Toca o coração, tem que comer, vai ter 3 refeições por dia, vai fazer todas as refeições, não vai mais passar a noite acordada porque não tem comida, o filho vai pedir um tênis ou não vai ter dinheiro. Então, aí quando essa pergunta é feita para o candidato palestrinha, vem lá, não, porque a reforma tributária, a gente vai... Isso o cara já trocou de canal, né? E agora... Esse é o jornalismo brasileiro. Jornalistas revestidos de militantes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do resumão aí do debate que teve no SBT. Obrigada por ter ficado até o final, já que esse vídeo foi um pouco grande, né, em relação aos outros. Peço que curtam, compartilhem e comentem para ajudar o canal a crescer. E bora ficar de olho que as eleições estão chegando. Certo, galera? É isso. Beijos. E tchau. Tchau.